De Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Eu vou contar para vocês a história do homem que brincou com Deus e dizia para todo mundo que Deus não passava de uma piada. Havia numa cidade do interior um farmacêutico que era ateu. Ele era um homem bom, generoso, gostava de ajudar as pessoas. Porém, ele passou a vida inteira dizendo para todos que Deus não passava de uma piada, que Deus não existia, que Deus não criou o ser humano, e sim o homem que criou Deus em sua imaginação. Em um belo dia, ele estava dentro da farmácia e se aproximava a hora de fechar a farmácia. Era quase 18 horas. Então, ele apagou as luzes e foi saindo. Quando ele vai fechando a porta, de repente chega um menino que vinha correndo meio que desesperado. Ele trazia na mão uma receita e na outra mão ele trazia dinheiro e dizia assim: moço, por favor, em nome de Jesus, me dê esse medicamento aqui com urgência. Minha mãe está grávida e o médico disse que se ela não tomar esse medicamento vai morrer ela e o meu irmãozinho. Então o que ele fez? Abriu a porta novamente e não acendeu as luzes. Ele já sabia aonde é que estava o medicamento na prateleira. Então, com as luzes apagadas, ele foi até a prateleira, pegou o medicamento, não embrulhou, não colocou em sacola, entregou nas mãos do menino, recebeu o dinheiro e ele disse: vá, meu filho. O menino saiu correndo. Então, ele volta a fechar a porta. Quando ele fecha a porta, que vai saindo assim na calçada, ele tem uma intuição de que possivelmente teria entregado o remédio errado. E se ele tivesse entregado o medicamento errado, possivelmente morreria a mulher e a criança depois, e poucos minutos depois de tomar o medicamento. Então ele ficou muito agoniado, apreensivo, abriu a porta, acendeu as luzes e foi conferir se ele estava certo em sua intuição. Quando ele liga as luzes e vai até a prateleira, realmente ele não estava equivocado. Ele tinha entregado ao menino o medicamento errado. Se a mulher tomasse, era fatal. Então, nessa hora, nesse tempo, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha celular. Ele ficou muito aperreado, como nós dizemos aqui, onde nós moramos. Foi para fora e não encontrou o menino, gritou e não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém por perto. Ele não sabia quem era. Então, ele entrou novamente para a farmácia, para dentro da farmácia, e fez um gesto que ele nunca tinha feito em toda a sua vida. Ele se ajoelhou. E pela primeira vez, ele levanta as mãos para os céus. Levantou as mãos para os céus, olhou para cima e disse assim: ó Deus, eu tenho pregado a minha vida inteira. Eu tenho dito para as pessoas que tu não existes. Porque na verdade eu não acredito que tu existes, que tu é real. Porém, eu me encontro agora numa situação sem saída. Se aquela mulher tomar aquele medicamento, não vai resistir ela, não vai resistir o seu filho, e eu vou ser o culpado. Logo, logo vão me caçar e eu vou pagar porque eu cometi um erro. Ó Deus, se tu existe de verdade, me dá um sinal. Prova para mim, mostra para mim que tu é real. Porque se tu me atenderes, se tu realmente tiver ouvido a minha voz e atentares para esta oração, é a primeira oração que eu faço na minha vida. Se aquela mulher não tomar aquele medicamento, eu vou contar para todo mundo que tu é real, que o Senhor existe e que eu estava equivocado. Faça isso, ó Deus, se é que tu existes. Quando ele estava fazendo essa oração, olhando para cima, com as mãos estendidas para o céu, de repente, alguém bateu na porta em desespero. Batendo na porta fortemente, fortemente batendo na porta. Aí, quando ele vai abrir a porta, é o menino. O menino disse: moço, pelo amor de Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, me dá outro remédio daquele, moço. Eu não tenho dinheiro agora, mas depois eu volto e lhe pago. Moço, quando eu ia se aproximando da casa de mamãe, eu tropecei numa pedra no caminho, caí, não tive nada, moço, não me relei nada, mas o remédio se quebrou, moço. E eu preciso dar esse remédio à mamãe. Aquele homem imediatamente pegou aquele remédio, colocou na mão do jovem e disse assim: vai, meu filho, vai em nome de Jesus, corra, corra, não precisa pagar não, já está tudo pago. Aquele homem teve a sua primeira experiência com Deus e a partir daquele instante ele contou para todo mundo que ele tinha se enganado, que ele foi enganado a vida inteira, que Deus é real e que ele falou com Deus e Deus ouviu a sua voz e que a partir daquele instante ele iria anunciar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Eu sou o Sátio Araújo,
Um forte abraço